Deus escolheu sua serva, Ellen G. White, para revelar ao mundo, através dos seus escritos, o que é o sinal da besta. Então foi escrito nos livros Espírito de Profecia que o sinal da besta é o decreto dominical. E Deus revelou para a sua serva, Deusilene Souza, o que é o decreto dominical. É a falsa liberdade religiosa. Pela falsa liberdade religiosa, as igrejas e o mundo guardarão o domingo. Pela falsa liberdade religiosa, as igrejas se encheram de todo espírito imundo e detestável. Pela falsa liberdade religiosa, ocorrerá todas as perseguições dos últimos dias, até o decreto de morte. Boa tarde, pessoal. Aproveitar a oportunidade, vocês estão aqui dentro do ônibus para transmitir a palavra de Deus. Eu quero avisar o que está acontecendo no tempo presente, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 13. O profeta João, ele viu aquelas perseguições da Idade Média que ocorreu do ano 538 até o ano de 1798, a perseguição que era a igreja unida com o Estado e pela Inquisição da Igreja Católica, matou mais de 100 milhões de protestantes. A Igreja de Cristo quase foi aniquilada nesse período. Passou já, né? Mas o profeta João viu a imagem da besta nos últimos dias. A imagem da besta é uma cópia das perseguições que ocorreu na Idade Média, ou seja, uma repetição das mesmas perseguições agora no tempo presente, que ocorrerá antes da segunda volta de Cristo nas nuvens do céu. E nós já estamos nessas perseguições. Eu vou mostrar para vocês vão concordar comigo, como nós estamos nessas perseguições. Só que agora é um pouco diferente, porque naquele tempo da Idade Média era uma igreja, a Igreja Católica perseguia quem discordava dela. Agora não é uma só igreja, é todas as religiões unidas com o Estado. O que elas fizeram? No Concílio do Vaticano II, que foi no ano 1962 a 1965, esse Concílio Vaticano II da Igreja Católica deu encargo para a Igreja Luterana, aquela igreja que se separou da Igreja Católica, o encargo de ela promover, fazer o ecumenismo. A sua meta ela cumpriu agora no ano 2017, ela pronunciou um protesto, acabou, fez o ecumenismo. Mas mesmo nesse Concílio Vaticano, a Igreja Católica deu para a Igreja Adventista o encargo para ela promover a liberdade religiosa. Quando foi agora, no ano 2003, ela conseguiu levar a IRLA, o Departamento de Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para assentar na cadeira da ONU. E assentou. Está dominando o mundo, fazendo leis no mundo a respeito de liberdade religiosa. E o que aconteceu? Quando foi agora, no ano 2020, o presidente, recebendo ordem da IRLA, da ONU, o qual é o Departamento de Liberdade Religiosa, foi, sim, o presidente foi perante a imagem
imagem do João Paulo II, a imagem da besta, adorou a besta, volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para todos os países promover essa falsa liberdade religiosa. Aí o que acontece? Os países com as igrejas estão promovendo, os deputados, a OAB, fizeram leis do poder civil no Estado. Fizeram as leis de liberdade religiosa. Essas leis de liberdade religiosa tirou a verdadeira liberdade religiosa. É por isso que tudo que você diz hoje está sendo vigiado por causa dessas leis. Isso é a imagem da besta. A imagem da besta nos nossos dias. E agora você não pode mais falar o pecado pelo nome como João Batista falava, como Cristo falava. Por quê? Porque você falar, alguém filmar, alguém ir lá com o Estado, você vai ser complicado, processar, ser botado em preso pela perseguição da imagem da besta. As religiões unidas com o Estado promovendo essa perseguição. A volta da Idade Média. No passado, os pregadores da verdade, eles eram taxados de hereges e eram levados para o tribunal da Inquisição Católica, chamava Santa Inquisição. Agora mudou de nome, não é mais hereges pregador da verdade, agora eles são como intolerantes religiosos e serão levados para aqui fora, para o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, para prestar conta o que ele falou, a sua pregação. Assim, nós temos uma mensagem a ser dada. Nós temos a mensagem do terceiro anjo para desmascarar quem é a besta, qual é a sua imagem, qual é o seu sinal. Essa mensagem do terceiro anjo tem que se avolumar em um alto clamor. O mundo todo tem que saber dessa verdade. Mas com essas leis de liberdade religiosa, com o departamento de liberdade religiosa da igreja local, eles pretendem calar o quarto anjo, calar o povo de Deus, que a mensagem seja travada e que não seja dada esta mensagem. Será que eles vão calar? Não, porque já está profetizado que vai completar os números dos mártires, mesmo com essas leis, que vai no futuro já ser pena de morte. Nós mesmo assim vamos dar a mensagem do terceiro anjo. Vamos avisar para o mundo todo que o líder da Igreja Católica, aquele homem que as pessoas chamam de Papa, ele é a besta. E que a palavra Papa representa Pai. E a palavra Pai representa Deus. Ele quer ser Deus. E quando você chama o homem do Vaticano, o filho de petição de Papa, você está chamando ele de Deus. E ele não é Deus, ele é representante de Satanás. Satanás, enganando o mundo. E nós vamos revelar para o mundo todo que a imagem da besta é o que eu já falei para vocês. É um departamento de liberdade religiosa de cada igreja local. E além disso, além da imagem da besta perseguir, traz para dentro dos templos as moradas de demônios. Para dentro dos templos traz os demônios. Porque essa falsa liberdade religiosa traz a Umbanda, Candomblé e religiões pagãs para juntos promover a falsa liberdade religiosa. E além do mais, a imagem da besta, ela promovendo essa falsa liberdade religiosa. Não sei se vocês já se viram falar sobre decreto dominical. Já viu falar do decreto dominical? Decreto dominical é um decreto para guardar o domingo. Isso aí é o sinal da besta. Depois, a própria imagem da besta, que colocou o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Dentro da igreja adventista, a igreja da profecia que prega sobre o decreto dominical, pela a
liberdade falsa, essa liberdade religiosa, pelo esse departamento de liberdade religiosa, está sendo pregado para a pessoa, assim como quer que seja respeitado o sábado, respeite também o domingo. Assim o domingo está sendo introduzido dentro da própria igreja adventista do sétimo dia. O domingo é o sinal da besta. Todo mundo nos últimos dias vai escolher de que lado vai estar, ou guardando o sábado, o dia do Senhor, ou guardando o domingo, o qual é o selo da besta. A pessoa vai decidir de que lado vai estar. Então, gente, chegou o tempo que nós estamos vivendo no tempo da perseguição. Vocês entenderam? Nós não estamos vivendo hoje no tempo de a mídia, só o que fala sobre intolerância religiosa, ali é perseguição. Por quê? Porque você não pode falar mais nada, já é intolerância religiosa. Igual na Idade Média. Na Idade Média as pessoas eram vigiadas. E agora as pessoas estão vigiadas. Ninguém diz. Porque comenta nos vídeos do YouTube, porque você comenta no Facebook, você está sendo vigiado. Porque nós estamos vivendo no tempo da Idade Média, de volta com o nome de liberdade religiosa. Na hora é só perseguição. Liberdade religiosa nós tinha antes, 30 anos atrás. Antes de ser posto o decreto sobre essa falsa liberdade religiosa. Agora acabou a liberdade religiosa. Então, obrigado pela atenção de vocês. E eu vou me identificar qual é o nosso ministério. O nosso ministério é a continuação da igreja adventista do sétimo dia, mas é fora dos tempos adventistas. Deus passou a liderança da igreja adventista para mim. Elias Joanã é o meu nome. Sou o presidente mundial da igreja adventista do sétimo dia, mas é fora dos tempos. Ou seja, Deus passou a bênção da igreja para nós e Ele vai atuar por este ministério fora dos tempos. Nós fomos chamados por Deus para denunciar estas coisas que essa igreja está fazendo, essa perseguição, dizendo que é liberdade religiosa, certo? Então é isso que vocês estão ouvindo nesta tarde. Essa pregação é a continuação da igreja adventista, como também a restauração de Israel e como também a continuação da igreja primitiva. Então, muito obrigado. Então, vocês ficaram sabendo o que nessa tarde? Vocês ficaram sabendo que o líder da igreja católica é a besta, que o domingo é o sinal da besta e que a liberdade religiosa que você vê na mídia, essa aí é a falsa, é a imagem da besta, é as religiões unidas por Estado. Então, que Deus nos abençoe e nós não caímos nesse engano aí, né? Aceita Deus como nosso único Salvador e saia das igrejas. Amém. Deus abençoe.